passa por um momento muito triste e pediu orações. Ele pediu que rezasse. Eu prefiro orar, porque rezar é repetir ladainha. E nós aprendemos com Deus a orar. Oração é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. Então vamos dizer que ele quisesse expressar exatamente isto. E ao tomar conhecimento desta manifestação do Papa, o presidente da República, do outro lado do planeta, disse: a alegria vai voltar aos poucos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a alegria do crente, ela é completa. Ela não depende de circunstâncias, ela não é refém de momentos políticos, econômicos, de condições que são muito variáveis. A alegria que reside no nosso coração, ela está acima destas vicissitudes. Há variados tipos e graus de alegria. Alegrias momentâneas, duradouras, fugazes, permanentes, alegrias muito reservadas, íntimas, pessoais, alegrias extravagantes, exuberantes. O esporte, a política, o dinheiro podem propiciar alegrias, mas também podem propiciar muitas tristezas. Eles não são garantia de per si de que a alegria vai permanecer. Há um verbo eminentemente bíblico que traduz um tipo especial de alegria, e ele está mostrado nesta passagem que lemos. Você, a menos que eu tenha me distraído aqui na própria leitura, e já tantas vezes li, você não vai encontrar propriamente o termo alegria ou alegrai-vos, mas você vai encontrar este verbo que congrega a ideia de uma alegria diferente, uma alegria extraordinária. É o verbo gloriar-se. O versículo 2, você lê no final do versículo: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Este gloriar-se você pode traduzir alegramo-nos, mas de uma maneira muito especial. Não é esta alegria contingente, condicional. É uma alegria acima de qualquer circunstância. Depois, no versículo 3 já, Paulo diz assim: e também nos gloriamos. E curiosamente, numa realidade que via de regra não é de gloriar-se. E lá no versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. É desta alegria que eu gostaria de falar. Gloriar-se. O uso deste verbo deve trazer à nossa mente que a alegria que há de reinar no nosso coração, ela é cheia de glória. É uma gloriosa alegria. É uma alegria gloriosa. E eu quero vir de trás para frente. Queria pontuar esta alegria extraordinária, primeiramente, como ela nos é apresentada no versículo derradeiro, é uma alegria no Senhor. Gloriamo-nos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E como orei há pouco, recebemos a reconciliação, recebemos a justificação, recebemos o perdão dos pecados, recebemos o chamado para compor a grei santa, recebemos misericórdia, bondade. O Senhor é pródigo em nos abençoar, e estas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, elas com certeza consolidam uma alegria gloriosa nas nossas almas. Qual tem sido o motivo ou os motivos das nossas alegrias? Se você vier comigo para Jeremias, no capítulo 9, ele dá uma sugestão de alguns modelos de alegrias que são comuns aos homens. Que se você sair pela rua fora, for a lugares conhecidos, a casas, a famílias, você vai dizer: não, isto aqui é alegria, né? É isto aqui traduz alegria. Jeremias 9, 23. E curioso que ele usa também o verbo gloriar-se. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico
nas suas riquezas. As pessoas se gloriam da sua sabedoria, aqui entendida como apanhado de informações que o homem conseguiu granjear ao longo dos séculos da história e que lhe faz discernir melhor as coisas, tomar deliberações com sabedoria, força no sentido de força física, condições de saúde, ter condições de fazer determinados esforços que, se ficarmos sem esta saúde, a fraqueza vai abater a nossa condição pessoal. E as riquezas, né? A gente poderia resumir isso um pouquinho naquela canção de fim de ano, que muita gente acha até que é um cântico espiritual, né? Muito dinheiro no bolso, saúde, não está na Bíblia, não é do nosso cancioneiro, né? É do repertório folclórico comum, secular. Mas as pessoas acham, se eu tiver muito dinheiro no bolso, saúde, para dar e vender, não preciso nem de sabedoria. Já estou muito feliz, já estou muito alegre. A nossa alegria não pode estar condicionada a estas realidades, a estas circunstâncias, porque elas são precárias, são finitas, são contingentes, e por isso Jeremias diz: não se glorie nestas coisas. Mas o versículo 24 complementa o seu pensamento, ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada de derramar misericórdia sobre nós, de derramar o seu juízo e a sua justiça sobre a terra, e nós devemos nos alegrar em conhecer este Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A alegria extraordinária tem esta primeira marca, é uma alegria no Senhor. Nos mesmos moldes em que Paulo conclama a igreja de Filipos e, por força de consequência, a toda a igreja do Senhor: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. O Senhor é fonte de alegria. O Senhor é garantia de alegria permanente. O Senhor é a segurança da nossa verdadeira alegria. E nesta passagem de Romanos 5, como nós já ressaltamos, o Senhor nos deu muitos motivos para nos regozijarmos pela obra completa da salvação. Mas neste versículo 11 é um destaque especial para refletirmos, porque Paulo diz assim: gloriamo-nos em Deus, gloriamo-nos no Senhor, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Pense bem, onde você estaria nesta hora, não fora a obra da reconciliação, não fosse Deus estar em Cristo reconciliando consigo. Agora atente bem, não o mundo, você, nós todos. Nós só estamos aqui porque, mesmo tendo voltado as costas para o Senhor, Ele veio ao nosso encalço, Ele veio ao nosso encontro, Ele criou a ponte para podermos ter acesso à presença do Senhor. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus, aquela provocada pelo pecado. Por isso você é instado a participar da mesa do Senhor. Você é convidado e até convocado a receber esses elementos que apontam para esta história de reconciliação. Isto é tremendo. Na sua singeleza, na sua simplicidade, a mesa do Senhor aqui posta, ela nos relembra que há uma alegria consistente nas nossas almas, porque é a alegria no Senhor que nos reconciliou e que nos legou o ministério da reconciliação, de tal maneira que a nossa bandeira, a nossa voz diz: reconciliai-vos já com Deus. Meus amados irmãos, frisemos bem isso. Uma alegria extraordinária, ela não está dependente de circunstâncias, de condições humanas, de intempéries climáticas. Hoje o dia amanheceu chuvoso,
um domingo com chuva é difícil, né? Eu confesso que amanheci lá no Rio de Janeiro, onde fui pregar ontem à noite, quando vinha na direção do aeroporto, um sol enorme se levantou. E a pessoa que me levava ao aeroporto disse: hoje vai dar praia. E aí eu entrei alegre, feliz no avião e disse: eu vou chegar hoje lá em Curitiba, hoje vai estar sol. E quando o avião pousou aqui, depois de sacudir igual pipoca dentro do micro-ondas, estava uma chuva danada. Eu falei: Senhor, e hoje o povo vai ser afugentado, não vai aparecer na igreja. Estávamos com a casa cheia hoje de manhã. Não estava no culto das 9 horas, na verdade, também tinha um grupo muito bom, né? E estamos aqui reunidos. Nós não dependemos destas situações variáveis, porque a nossa alegria é no Senhor. Faça sol, faça chuva, seja governo A, governo B, tenha crise econômica ou não tenha. Gloriamo-nos em Deus, por meio do Senhor, que nos deu a reconciliação. Mas a alegria é tão extraordinária que ela é alegria nas tribulações. Nem tudo são flores. Há espinhos também. E mesmo com muito jeito, quando vamos pegar na rosa, às vezes furamos o dedo no espinho. A vida é feita dessas realidades. Aqueles que afirmam que estar em Cristo é estar sem problema, sem angústia, sem tristeza, sem dor, sem lamento, sem tribulação, não leram a palavra de Deus, não viram a biografia dos profetas e dos apóstolos, não conhecem a história do Filho de Deus encarnado. Isto nos acompanha, mas isto não limita a nossa alegria ou a alegria extraordinária no nosso coração. Estranho alegrar-se nas tribulações. E eu queria que você tomasse ciência do que diz no versículo 3, onde nós lemos assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu confesso que eu fiquei chocado essa semana, quando eu meditava nessa passagem, e eu disse: espera aí, eu tenho muitas vezes assim, nós nos alegramos apesar das tribulações. É verdade. As tribulações não nos desmotivam a alegria. Apesar delas, nós temos alegria. Mas o texto não diz isso. O texto diz que nós devemos nos alegrar nas próprias tribulações, não apenas apesar delas. Ou seja, se estamos vivendo uma hora difícil, um tempo de aperto, um tempo de turbulência na nossa vida, nós devemos olhar para essas realidades e dizer: há uma razão de ser, há um motivo para isso. Eu vou me alegrar por estar passando por isso, porque certamente eu vou aprender coisas muito preciosas. E Paulo mesmo diz: vocês devem gloriar-se nas próprias tribulações. Por quê? Primeiro, a tribulação tem por objetivo provar a nossa fé. Provar a nossa fé. Por isso ele diz: a tribulação produz perseverança. Perseverança em quê? Está oculto aqui. Mas a Bíblia é muito repetitiva em dizer que nós devemos perseverar no Senhor, nós devemos perseverar nas coisas de Deus, nós devemos perseverar na palavra de Deus, e de alguma forma isto pode ser resumido em perseverar nesta fé. Fé que damos às Escrituras, fé que temos no Senhor, fé que temos no seu amor. Perseverar na fé. A tribulação tem por objetivo provar a fé, porque fé que não é provada não é fé comprovada. Eu creio, sim, eu creio, cantamos a nossa fé, e aí vem uma situação difícil, e nesta hora diz: não, eu não creio tanto assim. Eu cria quando ia tudo bem, eu acreditava quando estava dando tudo certo, agora que não está dando tudo certo, eu não creio tanto. Isso não é fé provada, ou melhor, foi provada e foi desaprovada, não foi comprovada. E aí Paulo avança, porque ele diz que a fé provada, passou pela perseverança, ela é fé comprovada, o que nos dá a experiência. Fala-se muito de que nós precisamos ter experiências,
que o crente é uma pessoa que precisa contar experiências. E, infelizmente, as pessoas usam esta ideia, que é bíblica, para dar a ideia de espetáculo, de coisas assim tremendas, coisas que façam a diferença. A minha experiência é mais forte do que a sua. Eu passei por uma experiência que você não foi. Então nós ficamos numa competição. Parece que quanto mais a experiência for dramática, você é mais crente que os outros. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nestas circunstâncias difíceis nós temos a fé comprovada e ao fim e ao cabo nós entendemos o que é ser crente de verdade. O que é ter a experiência do cristianismo verdadeiro. Não é um cristianismo teórico, não é um cristianismo de banco escolar, não é um cristianismo acadêmico, é um cristianismo colocado em prática, vivenciado. Então vejam que tremendo. Nós temos uma alegria extraordinária no Senhor, e que diante das tribulações, ela se torna mais evidente. Por isso Paulo diz, gloriemo-nos nas próprias tribulações. Mas ele ainda dá um último passo. Porque ele diz, esta fé experimentada, esta experiência da fé, ela desemboca em esperança confirmada. Ou seja, uma esperança que é bem esclarecida. Por isso ele diz assim, ora, a esperança não confunde. Tem muita gente confusa, muita gente abilolada nas coisas espirituais. O mundo religioso, espiritual, podemos até falar assim mais dos nossos arraiais, o mundo evangélico brasileiro está numa confusão danada. Porque os desvios doutrinários, as práticas que estão se levantando, elas levam a esta confusão. Mas quando nós entendemos que estamos debaixo de uma alegria extraordinária que é no Senhor e que diante das tribulações a nossa fé é provada, comprovada, experienciada, nós então podemos dizer, a nossa esperança é clara, é cristalina, nós sabemos em quem temos esperado. Nós sabemos em quem temos crido e o amor doado pelo Espírito sempre vai nos acompanhar. Quais são as suas tribulações? Qual é o momento atribulado que você está vivendo? Que tipo de situação adversa você está vivendo nesta hora exata? Isso tem propiciado para você amadurecimento? Tem tornado você um crente mais confiado aos braços do Senhor? Tem dependido mais da graça do Senhor? Paulo passou por aflições tremendas, e uma delas ele chega mesmo a nominar, era um espinho na carne, e por 3 vezes eu pedi ao Senhor para retirar este espinho, e o Senhor apenas me disse, a minha graça te basta. Viver sob a égide da graça do Senhor. Isto é uma alegria extraordinária. Uma alegria extraordinária, que é uma alegria no Senhor, que é uma alegria nas próprias tribulações, mas que é necessariamente a alegria na esperança da glória de Deus. É onde Paulo começa, eu disse que ia de trás para frente. E Paulo então, nesta passagem, ele condensa elementos da nossa doutrina tão caros à nossa fé, a justificação, a paz com Deus, a reconciliação firmada na obra de Jesus Cristo. Nós costumamos nas nossas aulas de escola dominical falar sobre a ordo salutis, a ordem da salvação, que é apenas uma ordem lógica dos eventos, e nisso nós vemos a operação plena do Senhor em nosso favor. E aí Paulo diz assim, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Deus nos reconciliou pela justificação, por isso temos paz com Deus, e é nesta graça que nós estamos firmados.
Agora, este mundo em que vivemos é um mundo em decadência. É um mundo que cultiva a podridão dos valores. É um mundo cada vez mais perdidos, se é que dá para se perder mais ainda. A criatividade para a perdição do homem parece não ter fim. É um mundo de muitas tristezas e profusas aflições. E onde é que está a nossa grande alegria? Com certeza não é neste mundo. Não é nas suas situações de melhoria econômica, eventualmente, ou estabilidade política, ou qualquer destas realidades que o tempo inteiro somos bombardeados. E a gente pensa que a nossa esperança está apenas enfeixada neste mundo terrenal. A nossa alegria é na esperança da glória de Deus. Conforme Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14, diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse planeta chama-se Terra, mas devia se chamar água, né? São mais de 3/4 de água para 1/4 de terra. Pois a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor, é isso que nós esperamos, e é por isso que nós porfiamos. Enquanto este mundo não está absolutamente interessado em conhecer a Deus, nós que fomos conhecidos dele, queremos conhecê-lo, porque conhecer ao Senhor é conhecer a glória do Senhor. Mas haverá um momento em que esta realidade de desconhecimento do Senhor ficará para trás, e toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nem que isso advenha de episódios dramáticos, terríveis, e que às vezes até nos assombram, mas na verdade alimentam a nossa esperança. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 em diante, quando o apóstolo Pedro fala sobre esta esperança da glória de Deus, mas em termos bastante até chocantes. Ele começa dizendo assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas estas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E antecipamos esta esperança, vivendo mesmo em meio a este mundo tenebroso, mas como luzeiros deste mundo, a realidade desta mesma esperança, de tal sorte que ancoramos a nossa fé nos caminhos, nas obras do Senhor. Se o Brasil vive dias muito tristes, não é monopólio nosso essa tristeza, é só olhar em redor. Aliás, era bom o Papa olhar o seu próprio país, que também está vivendo dias bastante difíceis, né? Então vamos orar também pelo nosso país vizinho. Aliás, é um gesto melhor do que ficarmos competindo com eles em todas as coisas. O fato é que a nossa alegria é uma alegria extraordinária, porque é uma alegria no Senhor, porque é uma alegria nas próprias tribulações que trazem firmeza à nossa fé, mas acima de tudo, é a alegria na esperança da glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nós convidamos os irmãos para se achegarem à mesa, os pastores e presbíteros. O coral estará entoando mais um hino nesse momento.
pé. Evangelho segundo João, capítulo 17, versos 17 a 21. Conhecida oração sacerdotal de Jesus. Ele proferiu esta oração no seu encontro final com os discípulos antes do seu sacrifício. Ela é o fecho de tudo que nós lemos nos capítulos 14, 15 e 16. E é uma oração pela unidade. O profeta já vaticinava que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E Jesus aqui orou para que, ele sendo ferido por nós, os seus discípulos não se dispersassem. Hoje de manhã falamos sobre isto, que o Senhor mesmo nos ajunta, o Senhor nos congrega, o Senhor nos aproxima uns dos outros e evidentemente dele. Vamos ler juntos esta passagem, João 17, 17 a 21. Logo a seguir o reverendo Wesley vai orar consagrando a mesa, os seus elementos, nossas vidas, e todos oraremos a oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração de unidade. Versos 17 a 21. Leiamos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque em Cristo Jesus fomos reconciliados contigo. Temos paz contigo e paz com o nosso irmão. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu plano de salvação se realizou na história, mas também se comprovou em nossas vidas pessoais. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu povo aqui reunido para celebrar este ato de libertação possa reconhecer que tudo que deveria ser feito realmente se fez pela tua graça, pelo teu amor em Jesus Cristo, que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, e operou a nossa redenção. Nós te louvamos, ó Deus, neste momento e em todos os dias da nossa vida, e te pedimos, ó Deus, que tu confirmes e nos santifiques na tua palavra, para que nós possamos saber sempre que a tua palavra é a verdade, verdade irrefutável, que ilumina os nossos caminhos. Nós te louvamos e te glorificamos e oramos como Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. O Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o fizerdes. Vamos participar com sinceridade, com pureza de coração e com agradecimento por tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus.
almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Após haver ceado, Jesus tomou o cálice e declarou: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Na velha aliança prevalecia um acordo entre o Criador e a criatura. O Criador deu mandamentos, a criatura devia obedecer aos mandamentos. Na desobediência dos mandamentos, o Criador não tinha compromisso de realizar as suas promessas. Na nova aliança, Deus Pai promete a vida e o Deus Filho encarnado cumpre a parte que nos cabia. Portanto, é uma aliança firme, é uma aliança segura, é uma aliança inquebrantável. É uma aliança que propicia paz com Deus, justificação, reconciliação, uma alegria que não tem fim, uma alegria extraordinária. Como participamos do pão, participemos também do cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a
nossas faltas nós confessamos e seguimos na tua luz. Cantar a primeira estrofe para terminar o nosso culto. Fiquemos em pé e louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Precisa sangue lavado e tendo puro coração os pecadores remidos, que o Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, cheira este sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Ó sangue precioso, aquele que verteste na cruz, que nos purifica o íntimo da alma, remove a impureza do nosso coração. Quando adentramos uma etapa da nossa trajetória de estudos neste ano, em que a Tua palavra enseja a sermos bem-aventurados, porque os nossos corações estão limpos, os limpos de coração, e porque verão a Deus, nós queremos aqui tributar a Ti, Senhor, tudo o que propiciou esta realidade. Não é de nós, é do Senhor. É o Senhor que remove a impureza. É o Senhor que derrama o sangue purificador. E agora, Deus, acercando esta mesa de redenção, nós temos isto mais claro. A nossa mente está esclarecida acerca da profundidade do que operaste. E que isso seja verdadeiro nos nossos lábios, nas nossas atitudes, nos nossos motivos, no nosso pensamento, no nosso caminhar, Senhor, vivendo uma vida de pureza, ser mais alvos do que a neve, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, conduze-nos em paz, dá-nos uma semana exitosa, porque sobre nós reside esta alegria excepcional, esta alegria extraordinária. Pedimos estas bênçãos, oramos assim em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Vamos nos abraçar na paz de Cristo. Não vamos embora correndo, tem um lanche gostoso aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo. Vamos nos congraçar ali. Deus abençoe a todos. Posso crer.